insuficiência é a incapacidade de executar tarefas, funções. Quando o fígado está incapacitado de executar as suas tarefas, as suas funções, dá-se o nome de insuficiência hepática. A insuficiência hepática pode ser classificada em aguda ou crônica. Na aguda, a situação é reversível, ou seja, o fígado ele consegue voltar a funcionar normalmente. O fígado consegue se recuperar 100%. Mas se ele continuar sendo maltratado, a insuficiência hepática que era aguda se cronifica e aí ela vai se tornar crônica. Há uma possibilidade alta de ter mortes de hepatócitos, que são as células do fígado, e substituição dos hepatócitos por tecido de fibrose. A fibrose é a formação de tecido conjuntivo, nesse caso lá no fígado, né? Vai ter a formação desse tecido conjuntivo que ajuda, que auxilia no processo de cicatrização. E nesse caso é irreversível. O fígado que está doente, ele não consegue voltar a ser como era antes, que era um fígado bom, um fígado saudável. Então, essa seria a evolução de uma doença hepática. Hoje eu vou falar sobre a insuficiência hepática crônica, as suas causas, sinais clínicos, diagnóstico e tratamento. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bruna, como vocês já sabem. Atualmente eu estou cursando o 8º semestre de faculdade e também faço estágio em um hospital veterinário aqui em São Roque, na ala clínica. Hoje eu vou explicar sobre a doença hepática crônica, as suas causas, manifestações clínicas, o seu diagnóstico e também o tratamento. A hepatite, que é qualquer inflamação que tem no fígado, que evolui para uma insuficiência hepática aguda, caso essa insuficiência hepática aguda não for tratada, ela vai acabar evoluindo para uma insuficiência hepática crônica. A cirrose é um exemplo de insuficiência hepática crônica. Ela é uma hepatopatia, ela é uma doença crônica do fígado. A cirrose é uma hepatopatia em estágio terminal. Como eu já tinha falado, né, na insuficiência hepática crônica há uma possibilidade alta de ter mortes de hepatócitos, que são as células do fígado, e acontece a substituição por tecido de fibrose. A fibrose é a formação de tecido conjuntivo. Nesse caso, como eu já tinha falado, no fígado vai ter essa formação de tecido conjuntivo que auxilia no processo de cicatrização. E nesse caso é irreversível. A cirrose é caracterizada por essa fibrose. Parênquima é o tecido composto por células que desempenham a função específica no órgão onde se encontram. O parênquima hepático, ou seja, o parênquima do fígado, é constituído por hepatócitos. Os hepatócitos são as células do fígado. Então, se tem a substituição do parênquima hepático, dos hepatócitos, por tecido de granulação. E essa situação é uma fibrose, como eu já tinha falado. A cirrose, ela é caracterizada por fibrose. E dessa forma, o fígado para de funcionar, o fígado diminui de tamanho, o fígado fica mais denso, mais pesado. As causas são similares ao da insuficiência hepática aguda. A repetição, a insistência na continuidade dessas causas vão levar a uma insuficiência hepática crônica. E eu fiz um vídeo sobre insuficiência hepática aguda. Eu vou deixar o link aqui do lado para que você também entenda sobre essa doença. Agora, em relação às causas, a primeira é a exposição de toxinas ou medicamentos. As toxinas, como medicamentos, anestésicos, agentes químicos, elas vão forçar o fígado a trabalhar mais e assim ele trabalha mais que o seu normal, Então trabalha de forma anormal e dessa forma ele entra em exaustão e assim se tem uma insuficiência hepática aguda. O fígado começa a ter dificuldade em trabalhar, em detoxificar, em produzir substância.
A insuficiência hepática aguda, ela é um estágio anterior à insuficiência hepática crônica. Então o fígado, exausto, ainda continua recebendo medicamentos, anestésicos de forma constante e assim piora ainda mais o quadro desse órgão do fígado. O paciente acaba tendo então uma insuficiência hepática crônica. Outra causa são as alterações infecciosas. A colestase também pode levar a uma insuficiência hepática crônica. A colestase é quando há uma diminuição ou uma interrupção do fluxo biliar, ou seja, o fluxo da bile. A bile é um líquido digestivo produzido pelo fígado. Ela se direciona para o duodeno, a primeira porção do intestino delgado. Então, esse fluxo biliar é prejudicado em algum ponto entre as células do fígado e do duodeno. Então, a colestase é importante aqui. Outra causa é a lesão imunológica, onde vai afetar a imunidade desse animal. E também a hipóxia, que é a falta de oxigênio. O fígado precisa de oxigênio para trabalhar de forma correta. Um exemplo de hipóxia é um animal com insuficiência cardíaca. Vai chegar menos sangue no fígado e não vai ter o oxigênio suficiente para que ele faça as suas funções de forma adequada. Agora, os sinais clínicos são os mesmos da insuficiência hepática aguda, mas é de uma forma mais incisiva, mais clara. Como, por exemplo, a icterícia, que é a coloração amarelada nas mucosas, nos olhos, na pele. E isso é causado pelo aumento da bilirrubina na corrente sanguínea. A bilirrubina é uma substância que é produzida lá no fígado. A hipertensão portal também é outra manifestação clínica aqui. A hipertensão portal é a elevação da pressão sanguínea na veia porta. A veia porta ela é uma veia de grande calibre que transporta o sangue do intestino, do baço, do pâncreas e da vesícula biliar para o fígado. E essa veia ela ainda vai percorrer lá dentro do fígado. Então há um aumento da pressão sanguínea nessa veia, a veia portal. Outro sinal clínico é a ascite. A ascite é conhecida popularmente como barriga d'água. A ascite é o acúmulo anormal de líquidos dentro da cavidade abdominal daquele animal. Anorexia, o animal come pouco ou come quase nada, ele perde o apetite. Êmese, que é o vômito. Perda de peso, letargia, o animal fica doente, fica deprimido, ele só quer ficar deitado, não quer passear, ele não quer brincar, ele só quer ficar quieto. Hipoalbuminemia, que é a diminuição da produção de albumina, que é uma proteína. Coagulopatia, que são alterações na coagulação sanguínea. E isso acontece porque o fígado produz fator de coagulação, que são proteínas que formam o coágulo sanguíneo. Então eles são muito importantes. Como o fígado ele está comprometido, ele não consegue produzir mais esses fatores de coagulação. Ele não produz mais essas proteínas. Então ele não sintetiza fator de coagulação. E essa falta traz alterações na coagulação sanguínea. E isso é muito grave. A coagulação ela é importante para interromper qualquer sangramento em vasos sanguíneos ou tecidos do corpo. Então isso deteriora muito a saúde desse animal. Outra manifestação clínica é a encefalopatia hepática. A encefalopatia hepática é a deterioração da função cerebral. Então ela prejudica o cérebro, Olha só, prejudica o cérebro. Porque substâncias tóxicas que deveriam ser eliminadas pelo fígado, a detoxificação, não são eliminadas. Porque o fígado está doente e essas toxinas acabam se acumulando no sangue e assim acabam chegando no cérebro do animal. E eu fiz um vídeo sobre encefalopatia hepática, eu vou deixar o link aqui na descrição, aqui embaixo, para que você também assista, então assiste depois. Agora o diagnóstico, ele é feito da mesma forma da insuficiência hepática aguda. Faz-se a dosagem de duas enzimas, a ALT e FA.
A ALT é a alanina aminotransferase, que é uma enzima encontrada no fígado, e ela está relacionada à lesão hepática. ALT, para saber se tem uma lesão no fígado. FA é a fosfatase alcalina e ela está relacionada com a obstrução hepática. Através da fosfatase alcalina, dá para saber se a insuficiência hepática foi devido a uma obstrução. Para auxiliar, se faz também exames de imagem, como RX, tomografia, ultrassom. O fígado na insuficiência hepática crônica é totalmente diferente da insuficiência hepática aguda. Na aguda, o fígado está aumentado. Já na crônica, o fígado está diminuído. O fígado está mais denso, porque ele está totalmente fibrosado. E o fígado está duro, porque ele teve o parênquima dele substituído por parênquima de cicatrização. E muitas vezes se observa hemorragia em outros órgãos, como por exemplo, uma enterite hemorrágica. Enterite é uma inflamação da mucosa do intestino delgado. Enterite hemorrágica é a inflamação mais o sangramento. E isso acontece porque, como eu já tinha explicado para vocês, o fígado doente ele não consegue produzir de forma eficiente, correta, o fator de coagulação, que vai fazer com que ocorra a coagulação sanguínea. Os fatores de coagulação, eles evitam sangramentos. Então, houve alteração no fator de coagulação. Não está coagulando normal. E assim o animal tem sangramentos espontâneos, Você tem alterações na coagulopatia. Olhando os exames de um animal com cirrose, isto é, insuficiência hepática crônica, dá para ver alterações de ALT, que teve lesão no órgão, então está aumentada a ALT. FA provavelmente também está aumentada, porque se tem uma obstrução da vesícula biliar. Albumina, globulina, colesterol, ureia, glicose. A gente já não consegue ver tantas diferenças, tantas mudanças, porque quando se tem pequenos grupos de hepatócitos ainda funcionando, eles ainda tentam de todo custo trabalhar e manter a homeostase do animal, que é o equilíbrio das reações químicas do animal, para ele tentar ter uma vida normal. Então, muitas vezes, os exames de função hepática, eles ainda estão normal em um animal com cirrose, Porque o organismo, ele está tentando de todas as formas possíveis ainda manter a função hepática. E se diagnostica analisando os exames laboratoriais com exames de imagem e também com sinais clínicos, como por exemplo, um animal com ascite. O tratamento da insuficiência crônica serve para hepatite e para insuficiência hepática aguda. Se faz fluidoterapia, que é o tratamento com fluidos, então vai usar solução fisiológica e glicose 5%. Se faz tratamento suporte, ou seja, trata as disfunções que aquele paciente tem. Por exemplo, se o animal estiver com ascite, que é a barriga d'água. Então faz uso de diuréticos e tem que fazer o uso dessa substância para ajudar a eliminar esse líquido do corpo do animal. Se usa antiemético se o animal apresentar vômito. Se o animal apresentar sangramento lá no intestino, sangramento intestinal, o veterinário deve usar um protetor de mucosa, como cimetidina. Analgésicos se ele estiver com muita dor, antibióticos se ele estiver com lesão nas mucosas. Se utiliza estabilizante de membrana, por exemplo, a silimarina. O estabilizante de membrana, ele vai estabilizar as membranas dos hepatócitos. Lembrando que os hepatócitos são as células do fígado. Ele faz com que o hepatócito tenha uma estabilidade de membrana e assim consiga trabalhar normalmente. Além da silimarina, também tem o ursacol, o ácido ursodesoxicólico, e ele também é um estabilizador de membrana. O ursacol também serve para tratamento de vesícula. Quando se tem um processo obstrutivo em vesícula, deve entrar com o ursacol.
porque ele é colerético e litolítico, ou seja, ele vai quebrar os possíveis cálculos, pedras vesicais, né, pedras na vesícula, e vai facilitar a drenagem da bile, que é produzida no fígado, para o intestino. A SAMe é outro estabilizante bastante utilizado, porém ele é utilizado em felinos em caso de hepatopatias. Então, especificamente para as hepatopatias, se entra com siliminarina, SAMe e ursacol. E se faz uma dieta específica para hepatopatas. Se o animal estiver com encefalopatia hepática, ele não pode consumir proteínas com alto peso molecular. Então, a dieta deve ser com proteínas mega hidrolisadas. Hoje em dia, há rações para hepatopatas e isso facilita muito a vida dos tutores e dos veterinários. Agora me diz, e você já presenciou um caso de cirrose, doença hepática crônica em um cão, em um felino, em um gato lá no seu estágio? Então escreve aqui nos comentários como foi essa experiência que eu quero saber. E essa foi mais uma aula de hepatopatias, que infelizmente se vê rotineiramente na área da veterinária. Aproveita agora e se inscreve no meu canal, deixa o seu like que me ajuda muito e ative o sininho das notificações para receber todos os meus vídeos. Até o próximo vídeo, tchau!